E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Os Fabulosos, com arte e roteiro do Roger Cruz. E bom, acho que olhando para essa capa, para essas artes aqui, não fica difícil da gente compreender qual é a ideia por trás, né? Esse quadrinho é uma sátira do grupo dos X-Men da Marvel, mas não apenas isso. A gente tem bastante referências a outras coisas da cultura pop aqui. Talvez cultura pop dos Estados Unidos, no caso, né? E, bom, o mais interessante disso tudo é que foi colocado em um quadrinho que é divertido, tem aquele bom e velho humor escrachado que a gente espera da década de 90 e por aí vai. Mas feito por alguém que tem bastante experiência com os personagens originais e com quadrinhos de super-heróis, você não deixa de ter bastante ação e torna esse quadrinho até um pouco mais especial, porque basicamente, mesmo que você não conhecesse os personagens, não entendesse o que estava acontecendo, ainda assim é muito divertido de ler. Então, o quadrinho é dividido em, se eu não me engano, 3 histórias. A primeira, Os Fabulosos versus a Irmandade, onde a gente tem uma boa e velha história baseada nos mutantes enfrentando o grupo do... Não confundam. Esse não é quem vocês pensam. Esse é o Master Mentor Magnetic. Entendeu? Um cara que é muito bom pra atrair pessoas, digamos assim, meio que literalmente. É uma história, como eu falei, com bastante ação no final das contas, algumas reviravoltas interessantes. E termina de uma maneira que vai aparecer, vai seguir mais à frente. E além, na segunda história, nós já temos os fabulosos versus os vampiros. Então aqui nós temos uma grande quantidade de personagens da cultura pop ligados a vampiros. Então tem muito mais coisa aqui fora da Marvel do que da própria Marvel, mas mesmo assim algumas figuras conhecidas aparecem, claro. Aqui, onde está? Acho que é... qual é a página? Eu não achei aqui a página. Mas tem uma página que ajuda bem a... Essa não. Já passou. Aqui. Essa página aqui ajuda bem a referenciar quem está aparecendo. Uma bela página, inclusive. Isso é um ponto bastante interessante desse quadrinho. Como falei, o Roger Cruz é um cara que tem muita experiência com quadrinhos de ação e de super-heróis. Então, para ele, não é nenhum problema desenhar a pancadaria. E, na última história, os fabulosos versus zumbis, onde fecha o arco do que está acontecendo. E uma coisa que eu pude perceber é que, mesmo sendo o mesmo artista e tal, existe uma mudança considerável da arte, alguns da primeira história para a última, sabe? É interessante isso. Um pouco do estilo do desenho, como alguns personagens são retratados. De qualquer jeito, a arte é boa em todas as versões, mas é interessante que dá para perceber essa mudança. E bom, essas histórias deixam até um certo gancho para alguma coisa que poderia vir depois, eu não sei, eu espero que venha. Então, vamos resumir. A gente tem um quadrinho de super-heróis e comédia, que, embora exista para referenciar esse grupo tão famoso que são os X-Men, os mutantes da Marvel, não é necessário que você conheça esses personagens para realmente aproveitar o material que está aqui. É um material divertido, que eu diria assim,
O termo despretensioso não é correto, porque tem muita dedicação aqui para você falar que é despretensioso. Mas ele não está atrelado a décadas de história, então o artista pôde se divertir bastante com alguns conceitos e coisas do tipo. Pelo volume de personagens que aparecem na história, é um pouco chato que a maior parte deles não é aproveitada. Você vai ter um foco muito grande em um grupo pequeno de personagens e a maioria basicamente faz quase nada. Ao ponto de que alguns até desaparecem por um tempo na história. Mas os que aparecem e tem mais falas, que, bom, esses três aqui são meio que o centro da história, a gente consegue ter uma boa noção de como são os personagens e são boas piadas, o roteiro é divertido, é como eu falei, tem bastante ação. Esse é um quadrinho que poderia tranquilamente ser lançado, como está, sem para um grupo de pessoas que não tem nenhuma noção do que é o material anterior, como eu estava falando, e eles vão se divertir, entendeu? É um quadrinho bem produzido, é um quadrinho divertido. E a maneira como ele recria os personagens com mais tranquilidade e tal, é bastante interessante. Então, como é que a gente pode resumir? A gente tem aqui um artista profissional com muitos anos de experiência trabalhando nessa área de super-heróis, tendo a chance de fazer tudo da maneira como ele quis e, honestamente, deu muito certo. Esse é um material bastante divertido que eu realmente espero ver mais dele. Se vocês tiverem acesso, vale muito a pena ter em sua coleção. É isso.